Atenção, família! Sejam bem-vindos ao programa da Madrinha na Rede TV, tá? Simplesmente o melhor que tá tendo. Deu meia-noite com a madrinha e o coro tá comendo. Meia-noite com a madrinha, o coro tá comendo. Arte, amor e esperança e os sonhos acontecendo. E eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. E eu tô vendo, tô vendo os sonhos acontecendo. E eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. E eu tô vendo. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Inicia agora na TV com a Madrinha, com a Madrinha na palma. Vamos acompanhar um pouquinho mais o aniversário da MC Daniel. Olha, falar de funk dos anos 2000, eu vou falar o seguinte, o Naldo Bene, ele traz toda essa trajetória, né? Iniciamos o funk com você, vamos dizer assim? A jornada do funk pro funk pop, sim, eu sou o cara dessa parada. Antes de mim não existia, né, uma nomenclatura, a parte segmentada sonoramente, se falando de que existia um novo pop. Antes de mim não existia, existia o funk, que eu amo, o funk é a minha raiz, tenho o maior respeito pela galera toda do funk que vieram antes de mim. Bato palma mesmo, respeito pra caramba. Mas no meu momento eu fiz uma parada de levar o funk pro outro nível, pro outro patamar, de altos cachês, de participar de grandes festivais, de ter altas performances. Isso desde o Dennis DJ depois de mim, as meninas que vieram depois com o pop passaram a entregar um show muito maior e melhor depois da minha influência na cena. Isso é um fato. E tem a situação assim, né? Todo mundo fala você levou o funk pra fora, né? Você traz toda essa trajetória, né, não? Também é uma outra verdade, porque eu gravei em 2012 com o Fat Joe, a música Se Joga em Miami. Então a gente pode, contra fatos, no argumento. É o que eu falo sempre. Se tiver um outro que me mostre que gravou uma música e que teve uma representatividade na cena, de levar um som pra rádio pop, saindo do movimento funk e levar pra rádio pop, como eu fiz com a Se Joga, gravando com o Fat Joe, que é um lendário no hip hop. O Fat Joe é brother do Jay-Z, do Michael Jordan e por aí vai. Eu gravei 3 músicas já com o Fat Joe, não foi nenhuma só. Então isso foi em 2012. Então assim, você imagina isso, né? Acredito que eu botei um tijolinho também nessa influência de levar o funk pra fora do país. E é uma verdade, em 2012, eu tava voando pra caramba no Brasil, acho que eu influenciei tanto a Anitta, que veio logo na sequência comigo, e os outros mais. Hoje os artistas, para eles classificarem que estouraram, de funk, de pop, né, eles têm que mostrar que foram para os Estados Unidos, que gravaram com alguém gringo, que estão fazendo show lá. Então, com toda certeza, eu vesti essa camisa de responsável, que eu fui o cara que mostrei o caminho das pedras. Agora você veio com um novo DVD, que você está convidando, é uma parada bem diferente. Conta isso pra gente. Pagode. Pagode. Casa do Naldo. Eu tenho a música Bem, não faz isso comigo, eu preciso, que o Belo gravou com a Perla, é uma composição minha. E outras mais do pagode. Eu tenho música com o Alexandre Pires, com o Xande de Pilares, com a Claudinha Leite, com a Ivete Sangalo, e por aí vai, com o Disparo. Tá levando esse projeto pro Brasil inteiro? A gente lança essa turnê, de fato, pro Brasil inteiro, 18 de janeiro em Salvador. Agora, por hora, a gente tá fazendo os ensaios do Casa do Naldo pelo Brasil, e aí em janeiro a gente lança, de fato, em Salvador. Vai ser um grande show, com participações. E o Casa do Naldo é uma label, né? 4 horas de show, com 1 hora de after, onde eu canto de tudo. O Casa do Naldo é uma essência do pagode, que eu quero agradecer ao público que vem comentando um comentário positivo, orgânico do público, forte, tipo, ele canta pra caramba, ele compõe e tal. O pagode me deu esse tipo de presente, então eu quero celebrar isso com a galera pelo Brasil afora. O Casa do Naldo tá na área. Agora você veio também com um novo projeto, que você fechou parceria com uma produtora aqui de São Paulo, que é o Léo Tatuapé, é isso? Léo Tatuapé, ele é representante aqui em São Paulo, com o Casa do Naldo, com os ensaios do Casa do Naldo, ele e o Ney. A gente faz o primeiro show agora aqui, 7 de setembro, os ensaios do Casa do Naldo, então tem tudo a ver. Tá ligado nisso, hein? Tá esperta. Legal, Léo Tatuapé é um firmezão. Muito. Então, vamos mandar um alô pra ele, né? Ô, Léo. Léo Tatuapé, Ney, Nego Presidente, tamo junto. Vambora. Então, tamo junto, que a festa espera. É isso aí. Obrigada, viu? Tô aqui, o Brasil, hoje no Allianz Parque com Luciano Camargo. E ó, eu quero te mostrar um vídeo que eu fiz, que a gente sabe que você é muito família. E mais do que família, é mostrar isso e viver isso, né? Olha esse vídeo aqui, meu amigo. Tem uma história por que disso.
Na verdade, quando elas eram pequenininhas, 3 aninhos de idade, elas amavam essa música e elas cantavam e subiam no palco comigo. Se você buscar, você vai ver na internet que tem vários vídeos assim. Aí veio a pandemia, com 13 anos, e elas falaram, papai, a gente não consegue mais fazer isso. Aí hoje eu não resisti, eu desci pra cantar e dançar com elas na música que a gente dançava quando elas eram pequenas. Ah, show de bola. E fala pra mim, histórias, né? Com certeza é o show do século. O Zezé falou assim, ó, os amigos com outros amigos. Poderia chamar amigos e amigos. Mas eu acho que pode trazer mais amigos para esse show. Hoje eu estava conversando com a Simone e falei, poxa, Simone, você tem que vir pro História, porque essa história cabe, né? Todo tipo de música. Eu acho que é o melhor festival que existe. Donos do História, que um deles é o Erlan, eu sempre falei para ele, Erlan, independente de quem você coloca, tendo história, você vai conseguir um festival maravilhoso. Então cabe outros estilos dentro do História. Onde foi que nós fizemos que teve o Fábio Júnior? Então, assim, eu acho que cabe muita gente para cantar nessa história aí. Mais de 30 anos aí de carreira, sucesso total. O que você lembra assim de história que você fala, putz, cara, aconteceu isso tal dia? Muitas histórias. Com 35 anos de carreira, você não tem como não ter muitas histórias. Eu tenho história caindo do palco, tive a sorte de não machucar, mas já caí 3 vezes do palco. Uma vez lá em Portugal, pessoas que subiram em cima daquele telão enorme e se ameaçou jogar se a gente não atendesse, não levasse no camarim. Teve uma vez uma menina se disfarçou de cadeirante pra gente atender, outra que se disfarçou de repórter, a gente sacou. Inclusive saiu até essa matéria, depois eles fizeram no Fantástico essa matéria. 2 meninas que fingiram que eram repórteres para entrevistar a gente. São muitas histórias assim. E graças a Deus. Histórias boas, histórias maravilhosas. Traça a vida, né? Eu resumo. Se tem histórias boas é porque a gente viveu uma vida boa, né? Graças a Deus. E eu tenho bastante, meu irmão. Ô, Luciano, muito obrigado, viu? Sempre bom te ver. Obrigado. Continuamos nosso evento maravilhoso que foi o Discover conversando com a Aline. Madrinha, tô aqui com a convidada especial desse grande evento, a Aline von Batten, que é a fundadora do Instituto Ocelares, ela que é especialista em educação. Aline, o que você está achando desse evento e qual que você acha que é a importância da educação para que difunda aí melhor tudo, né? O evento está sendo maravilhoso, porque a gente tem a possibilidade de poder beber da fonte, estar próximo de pessoas que conseguem trazer realmente para gente as inovações, as necessidades do mercado hoje. Eu vejo que a questão da educação hoje no Brasil, quando a gente fala da preocupação que se tem, é com a aprendizagem mesmo dos alunos, que os alunos tenham resultados reais, seja isso na educação formal, seja na informal, em cursos digitais. E muitas vezes o que acontece é que as formações estão mais focando em conteúdo do que em ações. E isso faz com que as pessoas saibam, mas não saibam fazer, que é a diferença. Então, é necessário olhar para isso, para que os alunos, para que os mentorados saiam das suas formações sabendo executar de verdade e tendo resultados reais das próprias vidas. Nós vemos o que você disse, né? O mercado digital, ele tem muito conteúdo referente à aplicação. Quando a gente tem esse 360 que a gente faz, tudo fica um pouco melhor, né? O que você acha que falta para trazer essa educação para o digital? Pensar na maneira de ensinar. Então, as pessoas imaginam que a forma como eu faço é a forma como os meus alunos, os meus mentorados vão aprender a fazer. E não é. A forma como eu faço é a maneira como eu masterizei e que eu sei executar aquilo praticamente sem pensar. Mas as etapas para aprender não são as mesmas etapas que eu preciso quando eu vou realizar aquilo, quando eu já sei fazer. Então, precisa ser feita uma construção de trás para frente e conseguir orientar os professores, os educadores, para que eles consigam conceber experiências de aprendizagem que levem para a ação e que façam com que o aluno tenha evidências tangíveis de que ele está tendo resultado. Porque muitas vezes o aluno abandona, né? A gente está falando de adultos, o aluno abandona a sua formação porque ele não percebe que está aprendendo. E às vezes até está, mas ele não consegue perceber. Então precisa trabalhar essa autorregulação, que é a pessoa conseguir modificar a sua própria rota e conseguir trabalhar da melhor forma, mas também que ele consiga perceber os resultados que ele tem. Então muda a forma de planejar a experiência de aprendizagem. E se você pudesse dar 3 dicas pro pessoal lá de casa, para que eles engajem
aprendizagem melhor ali do conteúdo, seja qual for que eles estão aprendendo, qual seria? Eles como alunos. Então, primeiro, quando você vai fazer qualquer atividade para você aprender, você precisa ter um objetivo. Então, seja numa aula que você vai assistir gravada, num livro que você vai ler, escreva primeiro qual que é a sua intenção de aprender para aquele momento. É muito importante fazer isso para você ajudar o teu cérebro a focar mais naquele seu objetivo. E aí, então, trace isso e aí você vai para o momento de ação. Nesse momento, que você vai ou estar numa aula ou você vai estar lendo um livro, você vai fazer anotações durante aquele momento, mas não podem ser anotações que é exatamente o que a pessoa falou ou anotações que seja exatamente o que está no livro. Precisa ser um trabalho em cima daquilo. Então você vai fazer uma análise, vai escrever com as suas palavras, ou vai fazer um resumo, vai fazer um mapa mental que mostre aquilo que você está vendo nesse momento. Personalizado para você, né? Exatamente. E depois você precisa ter com um plano de ação, porque não adianta nada você ler ou assistir uma aula e aquilo ficar numa gaveta ou preso em qualquer lugar do teu cérebro que você nunca mais vai usar. Então você precisa ter um plano de ação para executar aquilo o mais brevemente possível. E assim você vai conseguindo evoluindo e aprendendo mais. É isso aí, pessoal. Essa foi a Aline, a campeã do ensino aqui para você. Então acompanha tudo que a gente vai mostrar aí. Gente, é um mês muito importante. A gente foi conversar com a psicanalista Maristela. Hoje nós estamos num lugar muito especial e aqui, ó, o cenário já disse que a gente está num divã. E nada melhor do que conversar com uma psicanalista, a Maristela. Tudo bom? Tudo bem, você, Ana? Nós temos um tema muito interessante esse mês, que a gente está falando bastante, adultização das crianças e colocando os adultos num estado infantil, né? Como que a doutora está lidando com esse tema? Então, isso realmente está muito em moda, porque com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, os pais começam a expor as crianças numa realidade que nós, na nossa infância, não tivemos. Então, de danças mais sexualizadas, de coisas um pouco mais abusivas. Olha que lindo, ele sabe, ele aprendeu a dançar, ele aprendeu a cantar, mas saindo do mundo infantil e passando já para essa parte adulta, onde a criança, o psique da criança ainda não está formado para suportar tantas informações. E isso vai gerando traumas e dificuldades que ela vai sofrer isso lá no futuro. E, paralelamente, você tem alguns adultos que deixam, quando os problemas começam a emergir mais forte e aquilo começa a crescer, ao invés deles respirarem, procurarem ajuda, conversar com um par, conversar com um amigo, que seriam as redes de suportes, com um terapeuta, com um psicanalista, ele acaba ou gritando, ou explodindo, ou chupeta. Né? O que é a chupeta? A chupeta é a zona erógea da criança com 1 aninho. Até 1 aninho é pela chupeta, é pela sucção do seio materno ou da chupeta que a criança se acalma. Agora, você vai pensar num adulto de 30 e 40 anos que precisa se acalmar, colocando na parte da sucção novamente. Então, ele está compensando algo que talvez ele não teve no passado, que está trabalhando, né, emoções do presente, está fazendo aquilo vir à tona e ele está se infantilizando. E aí a gente tem um problema gigantesco. Deixa de lidar com o problema e se esconde. Logo passa para uma depressão, onde a pessoa perde o trabalho, perde os amigos, perde o interesse, já vai se fechando dentro de um ninho que ele não consegue mais reverter. E aí precisa realmente de uma ajuda, de uma análise, de uma psicóloga para entender esses traumas, o que é que está acontecendo nesse passado que está tão forte que ele não está mais conseguindo lidar normalmente. Então, que ele está usando recursos anteriores para tentar acalmar um pouco aquela angústia do peito muito forte. Doutora, que momento que o paciente, ele busca a doutora para falar assim, olha, isso aqui é só uma brincadeira ou isso realmente não está fazendo sentido na minha vida? Quando está transbordando. A questão da saúde mental ainda é deixada para terceiro, quarto plano muitas vezes. Com a pandemia isso melhorou bastante, porque as pessoas ficaram reclusas e o nível da saúde mental ficou muito complicado de gerenciar. Só que como as coisas voltaram ao normal, tirou essa coisa que saúde mental é para louco, que quem vai fazer terapia é louco, e não, vamos cuidar do que é mais importante pra gente, que é a nossa mente. Eu brinco, né? A mente domina o corpo. Assim como a gente faz esporte, a gente cuida da alimentação, para cuidar da musculatura e tá sempre em forma, se a gente não cuida do mais importante, que é o que nos levanta, nos projeta, o que nos idealiza, a gente não cuida de nada. Hoje, quais são as técnicas mais usadas pela doutora? A questão de entender o presente, tudo que está acontecendo. Então, o paciente, ele vem explicar para mim o que está angustiando demais, o que está explodindo. Olha, eu vim aqui porque me separei, fui traído,
eu fui demitido, não estou conseguindo mais levantar. Então, geralmente, quando acontece algum problema mais grave. E a partir do presente, a gente vai entender as reações explosivas do inconsciente. O que emoção do presente que se conectou com uma emoção do passado e fez aquilo explodir? A gente não muda o passado, mas a gente pode cicatrizar, fazer a pessoa entender a própria história de uma outra forma. Porque quando vira um trauma, aconteceu algo muito forte com você, aquela dor estava insuportável e você não conseguia lidar com ela. E aí o que você faz? Não vou pensar mais nisso, deixa eu comer um docinho, vou fazer uma compra, e você esquece, entre aspas, aquele problema. Você guarda ele no baú. Quando emoções do presente mexem com essa mesma emoção que você guardou e tratou comendo ou fazendo compras e etc., ela explode. E aí você não consegue conter essa reação. Aí você fala, meu Deus, e agora? E agora que eu não estou dando conta do meu trabalho como eu dava antes? E agora que eu não consigo engolir tudo que eu engolia antes? Aí a gente vai tratar do passado, dessas emoções que estavam guardadas, através do que vocês trazem para mim no presente. Cicatrizando essa história, ela vira um trampolim para você crescer. Hoje, o trauma, ele é como se fosse um buraquinho. A hora que você bate, você escorrega e vai pro pior. Quando a gente consegue cuidar disso, a gente cicatriza o trauma, você bate e sobe. Ok, eu tive esse problema, eu sofri essas situações, mas hoje eu tô forte para entender que eu era muito pequeno para entender quanto doía. E como eu poderia fazer para me livrar disso? Agora eu consigo. E aí você sobe. Eu vi que uma das suas especialidades é cuidar de casais, né? Qual é o momento que o casal chega aqui? Fica um agredindo o outro? Como é que é isso? Aí que entra a minha mediação, né? A ideia não é que eles venham aqui brigar, mas sim que eles venham se ouvir e conversar. O grande problema do casal é o quê? Um se defende. Não, porque você é errado disso, aqui, ele fica lá, se defendendo e agredindo. A outra pessoa faz a mesma coisa. Não, mas é você que não sei o quê, e fica assim, ó, bate e volta, fica em choque. E não existe um meio termo, um equilíbrio. Ah, eu cedo aqui, você cede aqui, e a gente pode voltar a se unir. Então, a ideia na terapia de casal é entender as dores de cada um, e que eu possa ajudá-los a comunicar. Então, muitas vezes, o marido fala uma coisa, a esposa me traz o mesmo fato com outro relato, e eu traduzo isso para eles de uma outra forma. Eu converso com eles falando, olha, eu escutei você dizer isso, você dizer... Tá vendo que essas coisas são muito parecidas, muda em pequenas... Qual seria o equilíbrio ideal para vocês? Como é que a gente pode chegar em algo que seja razoável, suportável? Você ceder e vocês criarem o de vocês. A ideia da terapia de casal é que quando duas pessoas são diferentes se casam, é que elas possam construir o delas. Porque se cada um permanece sendo a sua própria unidade, bate e volta. Então, como construir cedendo um pouco do meu lado, cedendo um pouco do seu e criando o do casal? Aí a gente tem uma mudança significativa. Doutora, a doutora já morou fora do Brasil, né? Como que você lida hoje? Porque são culturas totalmente diferentes. Na terapia é a mesma coisa ou não? As dores são diferentes, vamos dizer assim? Não, nós somos seres humanos, né? O ser humano tem a dor do ser acolhido, do não ser acolhido, do ser agredido. Foi uma experiência muito boa, porque quando você está num país novo, você entende que é você que precisa se adaptar à cultura do país. Não é o país que vai mudar a cultura porque você está lá. Então, as coisas não são do jeito que eu estava acostumada com o Brasil. Você tem que aprender a ler tudo o que está acontecendo por fora e poder agir em conformidade. Porque se eu quiser o jeitinho brasileiro, ou não sei o quê, não existe isso na França e muito menos na Alemanha. Então, ou você vai se adequando com as situações, observando. Então, eu aprendi muito a observar. Por quê? Porque assim eu consegui entrar melhor dentro da cultura deles. E eu não estava lá para criticar. Mesmo que não fosse do meu maior grado, é o jeito deles, né? É uma cultura deles. Tem que ter muito respeito. Quando a gente se aproxima de alguém, a gente se aproxima sobretudo com respeito. Quem é essa cultura? Quem é essa pessoa que está vindo aqui? O que está acontecendo dentro dela que eu possa permear, que eu possa ajudar a trazer algo que vai somar e não algo que vai destruir. Então, nisso a gente tem muito parecido. Tanto que nas leituras, né, nos escritores, o mais interessante é você usar, né, a linha inglesa, a linha francesa, a linha alemã, a linha húngara, porque cada um traz algo de bom, que está referente também à sua cultura e à sua maneira de ser, mas que todas elas vão se comunicando, e aí a gente consegue ter uma amplitude de atendimento muito grande. Tudo que é bom dura pouco, vou deixar o gostinho de quero mais para semana que vem. Então, semana que vem você tem um encontro marcado comigo